maior ilusão da comunicação é acreditar que ela aconteceu. A gente acha que comunicou, que falou, e no final do dia a demanda vem incompleta, o líder fala, não foi isso que eu te pedi, você não me entendeu. Mas será que o outro não entendeu ou eu não fui claro e assertivo na minha comunicação? A gente pode falar que a comunicação passa muito pela autoconfiança? Totalmente. E qual momento da sua carreira que você entendeu que seria uma virada de chave se você investisse em aprimorar a tua comunicação? Foi acidentalmente, eu já estava investindo, eu tinha 16 anos. Agora, se você é muito bom tecnicamente e é muito bom como comunicador, casamento perfeito. Não tem ninguém que vai te derrubar, que vai atrapalhar a tua carreira. E eu vejo que muitas pessoas ainda têm falsas ideias sobre a oratória. Quais você acha que são as mais comuns e que chegam até você, que você tem essa reação? A mais bizarra é a como eu ouvi de um vice-presidente de uma grande multinacional. Eu achava que oratória fosse... Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Vocês já viram a novidade aí na chamadinha com o nosso convidado, viu que a gente está com um cenário diferente. Então, é uma honra receber aqui o nosso convidado, que é especialista em comunicação e oratória e CEO da Comunica Play, Edgar Caetano. Muito obrigado por aceitar o convite. Que honra receber você aqui. A gente teve aí uma conexão em comum, né? Pois é. Um prazer estar aqui, Lucas. Obrigado pelo convite. A gente tem que agradecer a Jesus. Exatamente. Não esse Jesus, o Jesus, o seu barbeiro, que já foi meu barbeiro, que de forma orgânica acabou falando com você. Veja o poder da comunicação e das boas conexões. O poder da comunicação, das boas conexões e também uma indicação de peso, né? Imagina. uma recomendação de peso. Edgar, antes da gente entrar em temas muito da sua vida pessoal, eu queria que a gente começasse falando um pouco aqui sobre comunicação num contexto geral, porque muitas pessoas, elas estudam técnicas, elas estudam estratégia, gestão, mas às vezes quando chega na hora de ela apresentar uma ideia, ela trava. Por que você acha que isso acontece? Falta de preparo, principalmente. A pessoa, às vezes, até tem domínio técnico do assunto, porque ela está ali no dia a dia dela, ela está dentro do ecossistema dela, mas muitas vezes ela não se prepara para falar em público, porque ela acha que dominar o assunto do ponto de vista diário, orgânico, já é suficiente. Mas falar em público é um outro business. Você precisa entender que existem condições psicodinâmicas que afetam a sua comunicação. Muitas vezes é falta de estratégia, olhar para a comunicação como uma ferramenta estratégica. E é isso que eu ensino. E você acha que é mais difícil para os profissionais hoje defender uma ideia, defender o teu ponto de vista, e aí a gente entra nessa parte de defender um ponto de vista, você tem que ter um poder de convencimento, Sim, um poder ali de argumentação, persuasão no bom sentido. Você acha que é mais difícil uma pessoa ela defender uma ideia ou ela apresentar uma ideia para os seus liderados? Não que isso não seja uma forma de convencimento, de tentar persuadir também os seus liderados. Eu acredito que todos os dois cenários que você trouxe têm os seus vieses de dificuldade. Apresentar para os liderados exige que você trate do assunto de forma clara, sem ambiguidade, de forma assertiva, sem entrelinhas. Sim. É trazer clareza mesmo. Um escritor irlandês, George Bernard Shaw, ele dizia que a maior ilusão da comunicação é acreditar que ela aconteceu. A gente acha que comunicou, que falou, e no final do dia a demanda vem incompleta ou o serviço não ficou a contento, o líder fala, não foi isso que eu te pedi, você não me entendeu. Mas será que o outro não entendeu ou eu não fui claro e assertivo na minha comunicação? Então esse é um ponto importante, é você se certificar de que o óbvio seja dito e seja dito de uma maneira clara. Defender uma ideia, talvez para uma banca de investidores, para o C-Level, para a diretoria, para os stakeholders da empresa, exige que você tenha um preparo diferente na comunicação, que essas questões básicas que eu falei, elas são fundamentais, sim, mas aqui você tem que estar preparado para objeções,
Você tem que trazer argumentos que vão ser questionados. Você tem que estar conscientemente preparado para ser bombardeado. Isso vai impactar as suas emoções. Então, como que você lida com essa situação? A sua autoconfiança está em jogo. Boa. A maneira como você se vê, como você se autoavalia, como você se julga. Então, tem questões aqui que eu chamo de um pilar mente, para simplificar a coisa, que está ligado a comportamentos e atitudes, do ponto de vista de modelo mental do comunicador, que impacta a performance dele em cenários desafiadores como esse. Então, a ideia é muito boa, o projeto é incrível, a solução é maravilhosa, na cabeça assim, é lindo. Tá redondinho. Tá redondinho, mas na hora que ele vai comunicar, por exemplo, uma insegurança que ele tem em determinada pessoa que está naquela reunião pode sabotar a performance dele, embora o projeto, o PPT, esteja incrível. Então veja que não é tão simples, não é uma ciência exata, 1 mais 1 é 2. Comunicação tem uma série de aspectos orgânicos que impactam o resultado. E a gente pode falar que a comunicação passa muito pela autoconfiança? Totalmente. É um dos pilares desse bloco que eu chamo de mente. Na minha metodologia, eu trabalho 5 pilares, 5 grandes blocos. Dentro do pilar mente, a autoconfiança é o segundo mais importante, porque o primeiro é autoconhecimento. Boa. Eu só vou confiar em mim se eu souber primeiro quem eu sou, a minha trajetória, a minha jornada, a minha história, o que eu já vivi, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, calcanhares de Aquiles, meus gaps, aquilo que me ajuda a performar, aquilo que me atrapalha. Então eu tenho que ter autoconhecimento a respeito de mim e de como eu reajo às situações do dia a dia. A partir daí, o autoconhecimento ele pode ser fortalecido ou enfraquecido. E ele é um pilar fundamental. Se eu não confio no que eu digo ou no que eu acredito, por que você vai confiar? Por que quem está em casa nos assistindo, ou no trabalho, ou no trânsito agora, deveria confiar no que eu falo, se eu mesmo não confio? E acho que a autoconfiança, ela vem junto também, né, Edgar? Com aquilo de você ter passado por experiências diferentes, ter vivido situações diferentes, para entender como que você vai reagir naquela situação. Porque você deu exemplo. Às vezes eu estou numa sala com 3 pessoas conhecidas. Eu tenho intimidade, eu converso diversos assuntos com essas pessoas. Aí entra uma 4ª pessoa que eu não conheço. Às vezes a primeira impressão não foi a positiva, né? Exato. Pronto, a minha autoconfiança baixa. Como que a gente consegue se blindar nessa situação? Tem uma coisa que a gente aprende com os grandes conquistadores. Se a gente, por exemplo, vou trazer aqui um filme mais recente de alguns anos que foi Napoleão. Quando a gente olha para as conquistas de Napoleão, é claro que ele não tinha experiência em todos os novos cenários de guerra. Para onde ele olhava, para se encher de autoconfiança e transferir essa autoconfiança para o seu exército. Ele olhava para os cenários onde ele já tinha sido bem-sucedido. Já conquistei, por exemplo, o império num terreno lamacento. Agora eu vou ter que invadir um local, um país, um território nas montanhas. Eu não tenho experiência nas montanhas. Peraí, mas eu olho para um cenário em que eu já tive uma estratégia bem-sucedida, e ser bem-sucedido ali é o famoso olhar para o retrovisor. Legal. Poxa, ali eu fui bem-sucedido. Agora eu posso criar novas estratégias, porque se lá eu também era novo e eu fui bem-sucedido, se eu me preparar para as montanhas agora, eu também posso ser bem-sucedido. E o primeiro passo é acreditar. Se eu não acredito que eu vou ser bem-sucedido nas montanhas, eu não serei bem-sucedido. Porque o subconsciente, que é 95% de quem somos, ele não entende o não. Tudo que a gente fala, ele absorve como verdade. Ele não questiona. Então, se eu digo assim, eu não consigo, não vai dar certo, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não nasci para isso, quem sou eu na fila do pão? Ele vai falar assim, nossa, que legal, então tá bom, é isso que você quer, é isso que você vai ser, é isso que eu vou te entregar. Então, todas as moléculas do teu corpo vão trabalhar para aquele fracasso. Por outro lado, o outro caminho também é verdadeiro. Como ele não sabe diferenciar realidade de imaginação, quando eu visualizo a conquista naquela montanha, eu estou dizendo para o meu corpo que eu posso conquistar. Então, trazendo para o nosso contexto, eu tenho que olhar para cenários onde eu já fui bem-sucedido. Mas eu sou... Vamos pensar um garoto que acabou de chegar no mercado de trabalho, acabou de sair da faculdade, que passou por experiência como eu ou você já passou, e não tem experiência. Peraí, mas
Você foi bem sucedido em apresentar um trabalho, um TCC, em defender uma tese na escola ou na faculdade, em apresentar um seminário, ou defender ele em um grupo de debates? Peraí, fui bem sucedido. Quando eu fui argumentar com meu pai sobre tal coisa nas férias, não sei o que lá, tal, fui. Você tem algumas experiências que te ajudam a ter autoconfiança para novos cenários. Porque senão, eu nunca subi na montanha, então você nunca vai subir. Mas eu já subi no morrinho. Então você já tem uma experiência. É a partir dessas pequenas experiências que você chega nas grandes experiências. Então é testar e validar, Edgar? Testar e validar. E errar. Admitir que errar tá tudo bem. A gente erra porque somos humanos. Se você parte da premissa de que você não pode errar, você já está se colocando numa posição de arrogância tão grande que isso impacta, isso te sabota. Porque eu não posso errar. Eu, por exemplo... Quem disse que eu, como especialista, no alto da minha arrogância, não posso errar? Porque eu tenho X anos de experiência. Não interessa, eu posso errar. Sabe por quê? Porque eu sou humano. Exato. E eu não sou perfeito. Então tá tudo bem errar. A gente vê muito isso no esporte também, né? Os número 10, 5, 3 do top 3 do mundo. Sim. Em todos os esportes, o cara não vai deixar de errar. Um pênalti, um arremesso, né? O Michael Jordan mesmo. Você vê o tanto que ele errou, o tanto que ele se expôs para poder ter o sucesso que ele conseguiu ter na carreira dele. Você vai se lembrar do discurso do Roger Federer naquela universidade, mais recentemente, em que ele falou que ele só acertou 56% dos pontos. 56%. Ou seja, tem uma margem de erro de quase 50%. E isso fez com que ele, esses 6% a mais ali da média, fez com que ele se tornasse o número 1 do mundo. E, para mim, não sei para você, a gente vai entrar em debate. Vai entrar em debate aqui, na quadra a gente resolve isso depois. Mas, para mim, o maior jogador de tênis da história. Por quê? Porque ele se deu ao luxo de errar, mas acertou mais do que errou. Mas como é que você melhora o seu índice de acerto? Errando. Sim. Tendo repertório. Adquirindo experiência. Experiência no sentido de bagagem, eu sou uma pessoa experiente. Vem a partir de pequenas experiências. Você vai acumulando experiências ao longo da vida ou da carreira que te torna alguém experiente. Só que as experiências nem sempre são boas. Eu joguei tênis ontem. A maioria das vezes, né? Então eu tenho experiências boas e ruins. Você perdeu ontem, né? Eu perdi, mas foi pro treinador, tá tudo bem. Não, então eu tinha uma margem de conforto. A desculpa já vem pronta, né? Porque, perdi pro treinador. Lucas, não sei se você sabe, quando a gente for jogar, você vai saber disso. Eu não perco partida de tênis. Não? Não. O outro que ganha. Não, ou eu ganho ou eu aprendo. Boa. Ontem eu aprendi. E é isso, eu acho que e no tênis é engraçado também, que você aprende em todas as decisões que você toma. Exatamente. Que normalmente você toma uma decisão a cada 2 segundos. Se você está jogando uma partida de tênis. E aí vem uma coisa interessante sobre o que você perguntou antes. Se eu nunca saquei e voleei, como é que eu vou ter a segurança de que vai dar certo? Eu vou olhar para outra, mas a minha direita funcionou, a esquerda funcionou. O que acontece quando você bate uma esquerda, um backhand legal, uma direita forte? Você desenvolve confiança. Você fala assim, agora eu vou subir para a rede, porque você está, a partir de uma jogada anterior bem-sucedida, pronto para ter confiança num cenário novo. Aí você saca e voleia. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê errado. Mas a confiança que você teve pela jogada anterior te ajudou a ser melhor sucedido nessa nova experiência. Muito bom. A gente já trouxe alguns temas fora da comunicação, mas falando sobre comunicação sobre oratória já. E é um tema até, Edgar, que eu vejo que depois de quase 30 episódios aqui que a gente gravou, não vou falar todos os convidados, mas 80% dos convidados falaram que comunicação, um líder ou um empreendedor de sucesso, empresário de sucesso, que tem uma boa comunicação, ele está muito próximo do sucesso. Você acredita que a comunicação é, sim, uma das grandes habilidades de um bom líder? Para mim, puxando a sardinha para o meu lado, obviamente eu sempre vou acreditar que é a número 1. Por experiência própria. A minha carreira ela foi acelerada e pivotada no mundo corporativo de estagiário de banco a executivo de fintech graças à comunicação.
todas as outras habilidades técnicas que eu tive que desenvolver, eu desenvolvi a partir de necessidades. Tenho que aprender isso, eu vou lá e estudo. Mas foi a comunicação que abriu portas e melhorou a qualidade das relações. Guy Kawasaki, que é criador e fundador do Canva.com, ele disse numa entrevista a um especialista americano que de que outra maneira você vai crescer na cadeia hierárquica do mundo corporativo, se não pela habilidade de comunicação. E ele disse mais, quanto mais você cresce nessa cadeia hierárquica, melhor tem que ser a sua comunicação. Então, se eu sou um líder que estou começando agora a minha carreira, eu tenho um nível de comunicação. Sim. Amanhã eu vou avançando como pleno, sênior, aí eu assumo uma gerência, uma direção, estou no C-level. A minha comunicação tem que acompanhar, eu tenho que me comunicar melhor, porque não existe outra habilidade que vá abrir portas, encurtar distâncias e otimizar processos e maximizar resultados, como a da comunicação. As outras, negociação, trabalho em equipe, liderança, aprender a aprender e uma série de outras que toda hora surgem novas habilidades que o líder tem que desenvolver, elas são secundárias. E o LinkedIn, ele é uma referência para isso, porque desde a pandemia para cá eu comecei a acompanhar o ranking das 10 habilidades mais importantes para o mundo dos negócios e comunicação às vezes aparece em terceiro, segundo, em primeiro lugar com muita frequência. E qual momento da sua carreira que você entendeu que seria uma virada de chave se você investisse na comunicação, em aprimorar a tua comunicação? Foi acidentalmente, eu já estava investindo, eu tinha 16 anos, falando rapidamente sobre a minha história, eu venho do campo, eu sou mineiro, família humilde, quando o garoto boia fria, então até os 16 anos, e eu comecei a trabalhar muito cedo, criança mesmo, por uma questão de contexto. Você está ali no campo, no sítio, na lavoura, você vai trabalhar, né? E quando você não tem tamanho e força para trabalhar, porque você é muito pequeno, por exemplo, eu com 3 anos de idade, já estava num caminhão pau de arara, de madrugada, em Minas, com os meus pais e meus irmãos mais velhos, sentindo frio ali para poder acompanhar a família. Não tinha como ficar sozinho, não tinha como a babá, não existia isso no meu contexto. Sim. Então eu ficava na barra da saia da minha mãe o dia inteiro, naquele contexto ali de lavoura de algodão e café. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de café. Mas o fato é que, com 16 anos, eu já estava fazendo um curso técnico, junto com o colegial, ensino médio, de contabilidade. Legal. E abriu-se oportunidades para estágio. Eu tentei uma vaga de estágio no banco, na Faria Lima, e quando eu cheguei para ser entrevistado, eu entendi que por mais que eu tivesse passado a madrugada catando milho, como a gente fala, na minha Olivetti portátil, para quem não sabe o que é Olivetti, é uma máquina de datilografar, máquina de escrever, e naquela época, obviamente, eu não tinha computador em casa, estava chegando ali em 96 a internet, as grandes feiras de tecnologia no Brasil eram um sucesso e tal. E o gerente olhou para mim e percebeu que, pelo meu teste de datilografia, que eu não sabia datilografar, eu não tinha ainda informática, estava começando a estudar informática. A única habilidade que eu tinha e que eu vendi o meu peixe foi a de comunicação, porque eu já estava estudando oratória há 4 anos, porque eu era um menino tímido, introvertido, um jeca tatu. E um dia, meu irmão mais velho, que estava numa comunidade religiosa, ele falou assim, lá tem um curso de oratória, você não quer fazer um curso bíblico? Que ano isso? 90? Quando eu comecei a estudar oratória? Sim. 92. Caramba. Faz muito tempo já. E ele falou assim, lá tem um curso bíblico e você pode fazer uma aula de oratória por semana lá. Eu falei, tá bom. Eu vi que aquilo era interessante, tinha uma garotada também, não ficaria sozinho. Então tinha pessoas de todas as idades fazendo aquele curso ali semanal. Entrei naquele curso, comecei a fazer ali aquelas aulas e tal, e destravei. De verdade, eu destravei a comunicação, porque eu era realmente muito fechado, muito tímido, muito introvertido. Eu não me comunicava com um ser humano. Se fosse necessário, eu passava na escola, entrava e saía mudo. A apresentação de trabalhos era insuportável. E ali eu comecei a desenvolver e aprender técnicas que, quando eu fui para essa oportunidade com 16 anos, eu vendi esse peixe para o Renato, gerente a época. Você já tinha feito um curso de oratória? Eu já estava há 4 anos fazendo esse curso. Entendi. Semanalmente, esse curso... Era um curso assim, contínuo, sem fim.
ali, sem fim, Que legal. pelo tempo que eu quisesse, porque era gratuito e tal, né? E eu achava que eu sempre precisava aprender aquilo. E aí eu falei para ele, Renato, eu sei me comunicar, estou me comunicando com você aqui, eu vou me comunicar com o cliente também quando ele chegar, entender a demanda dele, resolver o que ele precisa, aí converso com ele, isso é comunicação, eu sei fazer isso, eu estou fazendo isso com você. Vendi meu peixe, eu fui ousado mesmo. Aham. Quando ele me contratou na semana seguinte, eu abandonei literalmente num dia a enxada e no outro dia estava com a caneta na mão. Essa virada de chave foi muito simbólica para mim, porque eu parei para refletir naquilo. Eu estava em Vargem Grande Paulista com uma enxada. Cheguei em casa, minha mãe falou: Ó, ligaram do banco, você foi contratado. Aí teve que vir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, só que eu ia e voltava todo dia fazer essa viagem para Faria Lima. Então, quando eu cheguei na Faria Lima, e que eu entrei no banco, a minha vida, a minha cabeça deu uma bugada, porque eu falei, caramba, olha onde eu estava ontem e onde eu tô hoje. Ali, Lucas, eu entendi que a comunicação poderia me levar mais longe. Foi nesse momento que eu falei, a partir de agora, eu vou me comunicar de forma ainda mais intencional por onde eu passar, porque eu sei que essa habilidade vai me levar mais longe. Eu gosto dessa palavra, é ser intencional. Que eu Isso. acho que os nossos objetivos, a gente consegue. Uma das maneiras da gente chegar até eles é sendo intencional. E por que que você acha que ainda médicos, profissionais liberais, ainda não focam tanto na comunicação, na habilidade de você entender e conseguir destravar, fazer isso que você fez, que vai acabar refletindo na carreira também? Por que que você acha que ainda está um pouco de lado essa habilidade? Porque o sucesso, ele é uma zona de conforto perigosa. E quando você já tem sucesso fazendo da forma como você vem fazendo, e você entende que aqui tá bom, Hum. então você tem ali uma zona cinzenta, que a gente chama de zona medíocre, porque medíocre nada mais é do que mediano. O camarada, não, mas tá bom aqui, tá bom, eu já tenho certo sucesso, a minha agenda tá cheia. Hum. Agora, se ele recebe um input, ou às vezes por autopercepção, acontece do médico, do advogado, do profissional liberal, do empreendedor, parar e pensar, peraí, eu percebi que essa negociação, ou essa reunião, ou eu declinei de muitos convites para congressos, palestras, e isso tem me incomodado. Às vezes a autoconsciência traz Uma isso. frustração, Uma talvez? frustração, às vezes é externo, às vezes é alguém, às vezes é o marido, a esposa, o parceiro, a parceira, um colega, um líder, um par, um sócio, que fala assim, ô fulano, você precisa desenvolver isso. Então, por exemplo, eu atendi cientistas, no plural mesmo, porque foram alguns cientistas que me procuraram, que eles estavam recusando convites, com tudo pago, para palestrar em universidades em Londres, nos Estados Unidos. E eu dizia assim, como assim, você recusou o inglês? Não, meu inglês é muito bom. É que eu não sei falar em público, eu não consigo, eu vou travar. Mas estava tudo pago e você não foi? Não, não fui. Você tem ideia do prejuízo que você está criando para Medo, a né? tua carreira? Eu tenho, mas eu não consigo. Então a pessoa vai acumulando frustrações negativas que ela fala, não quero mais, eu quero aceitar esse desafio. Então, às vezes é autoconsciência, às vezes é outro que dá aponta o dedo e ela fala assim, eu não quero mais passar por isso. Ou como a gente comentou aqui no backstage, a pessoa passa mal, É. tem ali um ataque de pânico e ela mesma entende que precisa mudar. Mas quem está na zona de conforto tem um resultado legal, paga as contas, está feliz, está acumulando riqueza, tá bem, essa pessoa muitas vezes não se dá conta de que ela poderia muitas vezes dobrar os resultados dela ou triplicar se ela desenvolvesse a habilidade de comunicação. Muito bom. Edgar, agora a gente já entendeu que as pessoas têm medo, têm frustrações e por isso acabam buscando um profissional como você. E quando essas pessoas chegam até você, como que você pode ajudá-las? De que maneira? Primeiro ponto é entender o quanto isso está doendo. Porque se não estiver doendo o suficiente, ela não vai investir tempo, recursos e energia em um processo que é desconfortável. Porque qual que é o meu papel como mentor? É o mesmo papel do Bernardinho na seleção brasileira. Ser um provedor de desconforto. O bom treinador, o bom mentor, ele promove, ele é um provedor de desconforto. Se você entra numa mentoria
e sai sem receber uma boa dose de desconforto, isso não vai te transformar. Como é que o Cristiano Ronaldo se tornou o Cristiano Ronaldo? De forma desconfortável, acordando mais cedo, chegando mais cedo no treino, chutando mais, treinando mais tempo. É desconfortável. Total. Você se tornar alguém excelente na tua área é desconfortável. Então, se ele não está disposto a se livrar daquelas dores, muitas vezes são várias dores que estão incomodando ou travando a carreira dele, ele não está disposto a pagar o preço, eu já entendo que ele não está preparado para uma mentoria. Se ele vem para a mentoria e também não está disposto a atravessar o deserto com acompanhamento, eu não ofereço Uber, não tem transporte no deserto, mas eu ofereço um guia que vai saber levá-lo a determinados oásis. É um momento que ele fala assim, Edgar, fiz o que você falou no evento tal, na palestra, e funcionou. Muitas vezes, a pessoa vem de um processo de autossabotagem e ela não acredita que uma técnica, uma resposta, um caminho que eu dou para ela vai resolver. Mas quando ela confia, aplica, no dia seguinte ela fala, apliquei, funcionou, deu certo e o resultado foi incrível, foi além do que eu esperava. E qual é um desses caminhos que você apresenta para a pessoa? Aí, meu amigo, tem vários caminhos. Dá um exemplo, gente. Se a gente pensar, por exemplo, na autossabotagem, eu não acredito que eu vou ser bem-sucedido amanhã na defesa da minha tese ou numa reunião. O caminho que ela pode fazer é olhar, como a gente já falou mais cedo, para outras conquistas, mas ela pode, por exemplo, usar gatilhos rápidos, atalhos rápidos para ter autoconfiança. Exemplo, posição do poder, ou power posing, como diz a autora Amy Cuddy. 2 minutos, na posição de V de Vitória, Mulher Maravilha, uma posição que o Bolt fazia aquele raio, aquele ali é uma posição do poder. Toda vez que você usa a tua fisiologia para dizer para a tua mente que você está bem, está seguro, está confortável, o teu cérebro começa a trabalhar para alta performance. Legal. Na partida de tênis que eu mencionei recentemente, eu estava sentindo que eu estava errando muito a bola. Então, no momento que eu vi que o meu corpo ia falar assim, eu sou um derrotado mesmo, não consigo acertar uma bola, estou errando todas aqui. Já aceitando. Eu já falei assim, opa, peraí, não, usa uma postura de confiança, embora você não esteja se sentindo confiante, porque vai chegar um momento que você vai melhorar. Dito e feito. Perdi o primeiro set de 6-0, o segundo eu perdi de 6-4. Ou seja, já tirei 4 games do meu treinador. Isso é muito bom, porque a autoconfiança que veio através da fisiologia melhorou a minha performance. Outro exemplo, como eu falei, o cérebro não distingue realidade de imaginação. O que eu posso fazer? Como Djokovic faz, Cristiano Ronaldo, o Pelé fazia e muitos outros. Visualização positiva. Antes de entrar para o cenário, antes de entrar para a produção audiovisual, para o podcast, para a palestra, tira um tempo. Visualiza uma palestra, uma apresentação, uma reunião, uma gravação de vídeo perfeita, mas é perfeita. Você está bem, a sua mente está boa, a tua comunicação está impecável. Não, mas eu não me comunico assim. Visualize você sendo um comunicador perfeito. Você agora vai ser o Barack Obama do teu meio, da tua área de atuação. Eu vou me comunicar como o Silvio Santos. Usa uma referência. Você perfeito. Você visualiza isso, o cérebro já está preparado para alta performance. Por quê? Quando você visualiza você fazendo tudo errado, o que vai acontecer? Seu cérebro aceita isso. Então você pensa dessa forma, você vai sentir algo que tem a ver com isso. Então, pensei em tudo que é trágico. Eu vou sentir insegurança, desconforto, normalmente a sua ansiedade. postura já começa Aí vem para o terceiro passo, que é a fisiologia. Eu vou ficar, a minha fisionomia vai refletir, eu vou ficar com a voz embargada, a minha voz vai travar, todo o sistema fonador ele pode ficar rígido, eu vou enrijecer o meu corpo. Respiração, né? A respiração vai ficar ofegante, eu vou transpirar, sudorese, taquicardia, cada um tem os seus... Piriri acontece. Então eu penso, sinto, tenho reações fisiológicas, me comporto. E depois eu valido, porque quando eu saio da entrega, do comportamento, que é o momento que eu estou performando ou não, eu vou lá e falo assim, eu não falei que seria horrível? Claro que você falou e reproduziu esse círculo vicioso. Você tem que quebrar isso. Não conseguir quebrar com o pensamento, quebra
com a fisiologia, power posing. O pensamento pode ser a visualização É positiva. uma reação em cadeia. É uma reação em E aí cadeia. você tem que quebrar esse padrão. Escolha uma técnica que caiba no teu momento, no teu tempo. Às vezes eu uso a visualização positiva, Aham. porque eu tenho tempo para fazer toda aquela reflexão. Não tenho tempo, uso a fisiologia. Por exemplo, trazer para um contexto de uma empresa. Às vezes você está numa reunião, você é um gerente, você tem que apresentar um projeto em cima da hora, durante a reunião. Te perguntam ali, Edgar, apresenta, você está com o computador aí, apresenta para a gente a performance do produto X. Vai lá na frente. Você tem 2 minutos para se preparar, se apresentar. Como que você reage e o que você faria nessa situação? Eu não me preocuparia em 2 minutos com o que eu vou falar, porque o que eu vou falar eu tenho que saber. Se eu estou nesse cargo, nessa função, eu tenho, teoricamente, a obrigação de saber aquilo que faz parte O conteúdo você já tem que saber, né? Ah, aquela apresentação tá pronta, Lucas? Ah, tá pronta, eu fiz semana passada. Reapresenta agora, porque eu tô com um convidado aqui, um novo diretor, alguém que chegou. Você já sabe o conteúdo, você já tem. Ah, não, você pode falar um pouquinho de como é que estão os resultados da tua área? Você tem a obrigação de saber. O que é mais importante? Se você vai entrar em quadro ou em campo sem um aquecimento, sem a preparação, acabou de ser convidado para uma partida para substituir um jogador que teve um mal súbito. A gente no tênis tem o lock loser, ele está lá esperando, né? Foi eliminado na etapa de qualificatório e ele é convidado para entrar em quadro, às vezes, minutos antes. Ele nem está aquecido. Ele vai entrar. O que é mais importante? Musculação, alongamento, técnica, falar com o técnico sobre estratégia, não. É a mente dele estar pronta. É ele saber que ele está seguro, que ele está autoconfiante. O resto vem como consequência. Até porque 90% do tênis, alguns especialistas dizem que depende da mente. Só que no mundo corporativo não é diferente. Se eu estou me sentindo bem, estou me seguro, o que eu vou falar tem que vir como consequência natural do domínio que eu tenho do assunto. Então, eu convidaria esse camarada a fazer respirações profundas, ou usar esses 2 minutos para uma power posing, ou visualizar um trecho da apresentação que ele já apresentou, só que agora eu vou apresentar, eu vou fazer tal coisa naquele momento e vai gerar um resultado, vou ser mais intencional. Ou aquecimento vocal, que é algo que muita gente desconsidera. Legal. E ele prepara o corpo em 2 momentos. Ele prepara a máquina para você estar com o aparelho fonador aquecido. Então, os lábios, a bochecha, a língua, as pregas vocais. Você aquece o músculo, Sim. os órgãos. A gente tem 42 músculos na face e muitas vezes eu tô ali no aquecimento fazendo careta, eu estou soltando a musculatura, aquecendo as pregas vocais, mastigando o som de M, ou rrr. Isso tudo está me preparando fisiologicamente e mentalmente. Porque se eu estou mais aquecido fisiologicamente, eu sei que eu estou melhor preparado e a minha mente vai falar assim, peraí, ele se preparou. Então eu consigo ter uma performance melhor. Você tá mandando sinal pro teu cérebro também que você vai entrar naquele modo, né? Seja um modo de apresentação, seja um modo de uma corrida, de uma atividade física. E a gente acabou entrando num assunto que é sobre a oratória. E eu vejo que muitas pessoas, até no ambiente corporativo, ainda têm falsas ideias sobre a oratória. Sim. Quais você acha que são as mais comuns e que chegam até você, que você tem essa reação? A mais bizarra é a como eu ouvi de um vice-presidente de uma grande multinacional. Eu achava que oratória fosse para quem fosse para o rádio, para a TV ou se tornar jornalista. Que nós, meros mortais no mundo corporativo, não precisássemos aprender oratória. Ele achava que era uma habilidade para comunicadores profissionais. E não é. É uma habilidade para profissionais se comunicarem como profissionais. Inclusive, eu trago técnicas do rádio, da TV, da apresentação de palco, do cenário da comunicação profissional para o cenário do mundo corporativo. Por quê? Porque essas técnicas me ajudam a elevar o nível de comunicação e quem olha para mim não vai falar assim, nossa, o fulano, o José que está se apresentando ali é um comunicador profissional. Não, ele é um bom profissional. Ele se comunica de forma profissional. Por quê? Porque ele usa técnicas do rádio, da TV, do palco para se comunicar melhor no cenário em que ele está inserido, no mundo corporativo. Sim. Então, é importante entender isso. Segundo, eu não nasci com essa habilidade.
Então, se eu não nasci, eu não fui abençoado por Deus no meu nascimento, eu nunca vou desenvolver. Sim, você vai desenvolver. Porque tem uma coisa que é inerente a todos os seres humanos, a neuroplasticidade. O cérebro, ele cria o tempo todo novas conexões, novas sinapses, e a partir delas eu desenvolvo outras habilidades que eu nunca imaginei desenvolver. Essa que eu uso hoje como ganha-pão é uma que eu jamais imaginei que eu pudesse desenvolver. Eu queria resolver um problema, Sim. eu queria me sentir menos incomodado na escola, eu queria entrar no mercado de trabalho depois, mais velho, e conseguir me comunicar com o meu líder. Eu queria poder me aproximar de uma garota e falar o que eu estava pensando dela, e não e passar vexame como eu passava na escola. Eu só queria ter uma vida normal, Lucas. E a vida normal que eu busquei me trouxe para outros cenários. Então, eu tenho muitos alunos e mentorandos que depois se tornam professores de oratória porque a pessoa destrava, não para e vai desenvolvendo, vai evoluindo. Né? Destrava uma habilidade ali que abre portas tanto Abre portas. profissionalmente para ela, quanto no quesito pessoal, na parte pessoal da vida Sim, dela. ou executivos que se tornam palestrantes remunerados, porque ele falou assim, Edgar, fiquei bom nesse negócio, estou gostando, me ajuda a construir uma palestra, porque agora estou recebendo convites e tem empresas querendo me pagar, eu não sei nem cobrar. Então, eu não sei como levar a palestra e não sei cobrar. Olha só, a pessoa queria resolver um problema no mundo corporativo. Ela melhorou a autoestima, melhorou a autoconfiança, melhorou o casamento, melhorou a relação com os filhos. Ela se tornou mais respeitada e valorizada e começou a ganhar mais dinheiro. Tem muito esportista também que entra para depois que para, né? Se aposentou no Vira palestrante. futebol, enfim, na modalidade, Por que ele não? vira palestrante. Vai contar a história, vai contar as lições de vida. Porque aquilo, conteúdo ele tem, que às vezes é a trajetória dele, e é esse refino que você consegue ajudar o profissional, é nessa virada, o olhar do especialista, que é o teu caso, Sim. e alavancar o profissional, é essa a tua função? Sim, porque não adianta ele ter palco se ele não tiver uma boa história. Não adianta ele ter palco se ele não souber estruturar uma palestra de uma maneira que prenda a atenção das pessoas por mais tempo. Hoje não. Há uns 15 anos, a última pesquisa feita pela Microsoft mostrou que o declínio de atenção focada de um ser humano caiu de 12 para 8 segundos. Então a gente não tem dados atualizados, mas vamos considerar que 8 segundos já é É menos que a atenção de um peixe, né? Menos que a atenção de um peixe dourado. Então, se eu estou fazendo uma apresentação, falando em público, fazendo uma palestra, e eu sei que o declínio de atenção é esse, as pessoas só me dão 8 segundos de atenção focada, qual que é o meu papel? O meu papel é criar momentos na minha apresentação que oxigenem essa atenção. Boa. Eu tenho que fazer com que as pessoas desejem me dar atenção por mais tempo, mas não porque eu quero forçá-las, porque eu estou obrigando-as a fazer isso, mas porque a minha comunicação promove uma experiência. E essa experiência, ela passa por esse pilar mente, que eu falei mais cedo, que tem aspectos da autoconfiança, do autoconhecimento, mas tem humor, carisma, presença, tem entusiasmo, tem saber lidar com o improviso, tem comportamentos como a flexibilidade comportamental para lidar com situações de improviso, situações desafiadoras. Eu tenho que saber usar a minha voz, que é o segundo pilar, de uma maneira que traga o que eu chamo de efeito Bohemian Rhapsody. O que é o efeito Bohemian Rhapsody? É o que a música Bohemian Rhapsody faz com a gente. A gente fica 6 minutos dando atenção para essa música. Como? Ela Variação, quebra né? expectativa, ela tem variação. Se a minha voz é a mesma o tempo todo, eu falo sempre com o mesmo ritmo, velocidade, monótono, fica monótono. Algo monótono não oxigena a atenção. Linguagem corporal, que é o terceiro pilar. A minha postura, ela joga contra ou a favor da minha comunicação. Eu uso contato visual, eu gesticulo, eu trago expressões faciais coerentes com o que eu estou dizendo, eu sei me movimentar no palco para quebrar a expectativa do público. Olha quanta coisa eu tenho para usar para a cada, não necessariamente 8 segundos, mas periodicamente eu vou quebrando a expectativa. Eu ocupo o espaço, né? Eu já vi alguns palestrantes que, não só palestrantes, mas pessoas que às vezes entram numa sala de reunião e a pessoa não é tão alta, ela não tem uma estatura tão elevada, mas ela toma conta da sala. Exato. Né? Por conta, eu acho que
linguagem não verbal, de olhar, né, de entrar também em contato com todos os presentes da sala, mesmo sendo uma pessoa, às vezes tímida, às vezes uma estatura baixa, Sim, mas ela tem aquela presença, né? exato. E eu tenho um dado também que eu vi do psicólogo Albert, eu não vou saber falar o nome dele, Eu acho não que é sei, Mehrabian, é isso? Mehrabian, alguma coisa, eu pesquisei, mas eu É, a pronúncia é não difícil. procurei a pronúncia. No Brasil tem várias versões. Tem Mehrabian, Mehrabian, A gente fala o nosso do do português, então, né? português. Que fala que 55% de uma comunicação é a linguagem corporal, 38% o tom de voz e 7% só as palavras. Então, esses 7% é o nosso conteúdo, é a nossa história. Quase isso. E o restante, os outros mais de... 93% é o não verbal. Mas, em resumo, o que ele quis dizer com esse estudo lá de 63, é um estudo bem Ah, é antigo. bem antigo. Bem antigo. E ele mesmo já quebrou alguns paradigmas, algumas interpretações equivocadas do estudo dele, porque ele mostrou que quando há emoções envolvidas, 93% do sucesso da comunicação depende do não verbal, voz e linguagem corporal. Então, tom de voz, os aspectos da voz, que a gente chama de psicodinâmica vocal, porque tem aí velocidade, ritmo, volume, Sim. pausa, fluência, dicção e o tom de voz, que é essa emoção que a gente projeta na voz. E 55% a linguagem corporal. Isso não quer dizer que o teu conteúdo vale 7%. Quer dizer que, nesse contexto, o teu conteúdo é menos importante porque as pessoas prestam mais atenção no não verbal, nos 93%. Mas também não quer dizer que eu não precise ter relevância naquilo que eu falo. Claro. Agora, imagine que eu tenho um conteúdo interessante, eu tenho um conteúdo impactante, nota 100, e eu não uso a linguagem não verbal, não uso a postura a meu favor, eu não uso o olhar. Não vai somando ponto para você. Não vai sua somando. O meu comunicação conteúdo perde força. E muitas vezes a gente vê dentro do mercado corporativo profissionais medianos no que diz respeito à técnica, são, com todo respeito você que está nos assistindo, são menos qualificados que você. Você sabe que essa pessoa não performa tão bem, ela não estudou tanto quanto você, ela não tem todo o teu preparo, o teu background, mas ela vai lá e vende o peixe dela. Por quê? Porque ela pega ali uma TechPix e vende como se fosse a câmera. O pessoal das novas gerações não tem a mínima ideia do que eu estou falando. TechPix, Coloca na descrição. TechPix foi a pior câmera Colocar já aqui em cima, inventada, aqui, ó. já inventada e mais vendida no Brasil. Por quê? Porque, apesar de ser uma porcaria, os vendedores eram muito bem treinados. E ele vendia aquilo como se fosse revolucionário. Então, eu não tenho um bom conteúdo tecnicamente, mas eu vendo isso muito bem. Eu sou um baita apresentador. O que faz as pessoas acreditarem nele? O conteúdo técnico? Não, é a apresentação. Agora, se você é muito bom tecnicamente e é muito bom como comunicador, casamento perfeito. Não tem ninguém que vai te derrubar, que vai atrapalhar a tua carreira. Porque você juntou ali a parte técnica com a parte de soft skills, principalmente a comunicação, isso vai te levar muito mais longe. E se a gente entrar no quesito liderança, o quanto você acha que a comunicação impacta na liderança ou na formação de um grande líder? Você trouxe um convidado aqui que trouxe um dado muito, muito relevante, que mostra que 80% das pessoas se demitem, não da empresa, mas do líder. Então, o líder é responsável por 80% das demissões. Quando um estudo mostrou os motivos pelos quais ele se demite do líder, comunicação está em primeiro lugar. Então, ele pode se demitir por vários motivos ligados ao líder. Mas qual que é o principal motivo? Comunicação. O líder não sabe se comunicar, não tem escutativa, não sabe acolher feedback, não sabe entregar feedback, é reativo, não tem inteligência emocional, não sabe demandar. E aí, quando ele demanda, a demanda fica manca, o colaborador se desgasta. E essa é uma das dores que eu vejo muito. Eu converso com muitas pessoas e a pessoa fala assim: caramba, eu fiquei 3 horas fazendo isso aqui. Aí a minha diretora virou para mim e falou assim: pode deixar, eu mesmo vou fazer. Por quê? Porque ela não soube demandar, eu fiz errado, eu fiz como eu achei que deveria fazer. E no final das contas eu só perdi tempo. Isso é frustrante. Qual que é a raiz dessa frustração? A falta de comunicação, de clareza na comunicação ao demandar.
E muitos colaboradores ficam no vácuo. Eu mandei um Slack, eu mandei um WhatsApp perguntando, olha, eu queria entender um pouco mais. Só que a pessoa fala, não, eu não consigo falar agora. E aí eu estou fazendo a demanda ali, estou perdendo tempo. E a pessoa não me dá atenção. Alan Watts, que foi escritor britânico, ele diz que pessoas interessantes, e a gente pode trocar pessoas por líderes aqui, que é bem assertivo. Então, líderes interessantes são líderes interessados. Legal, eu gosto dessa frase. Eu amo essa frase porque é a mais pura verdade. A gente está aqui por conta disso, porque em algum momento eu me interessei por uma conversa numa barbearia, você fez o mesmo. A gente criou uma conexão com esse profissional incrível que é o Jesus, porque nós nos interessamos a partir da ótica, do olhar para o humano, da escutativa. E não tem nada de extraordinário disso. Você só fez o básico bem feito, eu fiz o básico bem feito. O que todo mundo deveria fazer. O líder não está fazendo de forma geral o que ele deveria fazer, que é, olha para o ser humano, que é o teu liderado. Seja interessado, não interesseiro. Eu só convido o camarada para tomar café, almoçar comigo quando eu quero tirar algo dele, quando eu preciso de uma demanda que vai ocupar o final de semana dele ou vai mudar as férias. E aí eu preciso... Não, peraí. Aí é ser interesseiro. Total. Então, essa é a primeira premissa. A partir daí, você tem escutativa. Só um parênteses aqui, Edgar. Sim. Isso que você falou da escutativa e do profissional, no caso, o líder aqui, saber demandar uma tarefa, se falha a comunicação, você abre brecha para o liderado pensar ou achar aquilo que ele quer. Sim. E muitas vezes não é o que o líder queria. Né? Você vê isso como um grande problema hoje dentro de uma empresa? Com certeza. Ou numa comunicação também Sim. entre amigo, familiar. Nossa, o tempo todo. Né? O tempo todo. Tem uma coisa que eu brinco no ambiente corporativo, quando eu vou falar de estratégias para comunicação interpessoal, e aí eu estou falando da comunicação do líder mesmo, como um estrategista, que é o que eu batizei, e é uma brincadeira, mas tem uma pesquisa e alguns estudos por trás disso, que eu chamo de índice VDM. E o VDM é exatamente isso que você está pensando. Vai dar merda. Eu tenho que olhar para a comunicação de uma forma mais estratégica, porque como você falou, eu estou lá numa reunião, entra um quarto elemento que eu não tenho proximidade com ele. Isso está num eixo de um frame que eu criei, que é o eixo de distância, que pode ser distância física ou relacional, ou as duas distâncias. Então, eu não conheço o Lucas, eu não tenho intimidade com o Lucas, e o Lucas está no Japão. Então, eu tenho aqui distâncias físicas e relacionais. Ao mesmo tempo, no outro eixo do gráfico, tem a relevância do assunto que eu vou tratar com você. Então, se eu tenho uma distância física ou relacional, ou ambas contigo, e o que eu vou tratar com você é muito sério, eu preciso decidir melhor o canal de comunicação e a abordagem que eu vou usar com você. Canal de comunicação seria, se vai ser ligação telefônica, pessoalmente, vai. Então, o índice VDM, com essa brincadeira, mostra que quanto mais distante do presencial eu estou e mais próximo apenas do texto frio e calculista de um WhatsApp ou e-mail, maior o índice VDM. Porque se eu tenho que discutir algo com você muito sério e eu deveria estar pessoalmente, mas eu mando um e-mail, mando uma mensagem de WhatsApp, concorda que eu não vou ter quase nenhuma assertividade na comunicação? Mas eu não posso ir pessoalmente. Abre uma videochamada, como a gente fez semana passada. Não posso, liga, você está ao vivo. Não posso, manda um vídeo. A pessoa está vendo o teu áudio, o teu não verbal e pelo áudio percebendo as nuances da tua comunicação. Não posso gravar, manda um áudio. O áudio ainda é melhor que o texto, porque tem as suas nuances vocais. Né? A pessoa faz a leitura da sua linguagem não verbal, da tua expressão corporal, pelo teu tom de voz. Edgar, é como se a gente tivesse várias munições, né? Então, a linguagem não verbal, você ouvir a entonação da pessoa, e aí a gente vai reduzindo isso a um texto frio. Exato. Como se a gente não utilizasse o melhor que a comunicação tem, né? As ferramentas da comunicação cujo índice de assertividade é menor. A Harvard Business Review mostrou que, através de uma experiência, que quando você vai presencialmente resolver algo com a pessoa, você tem 67% mais chances de obter um sim. E é por isso que
pedidos de casamento geralmente acontecem presencialmente, exceto na pandemia, que a gente viu muitos pedidos de casamentos sendo realizados pelo Zoom. Mas por quê? Porque você tem mais chance de obter um sim. 67%. 67%. Você entra numa videochamada com o cliente ou vai pessoalmente negociar algo com ele, você tem mais chances de ter aquele contrato aprovado presencialmente. Por isso que o texto ele não converte tanto quanto as outras mídias ou canais de comunicação. Muito bom. 67%. Então, se eu for fechar algum contrato, uma parceria, nada substitui presencial. Nada substitui o presencial. O que eu ensino é que, na ausência do presencial, você pode tornar a sua experiência de comunicação muito próxima ao presencial através da videochamada e dos outros canais, que não são tão interessantes quanto a videochamada. Mas as experiências mostraram, na pandemia, eu fiz várias experiências com os meus parceiros, com novos stakeholders e contratantes e contratados também, prestadores de serviço, que quando você traz essa experiência de comunicação não verbal, esses 93% que você citou, para a videochamada, você confunde as pessoas. Então, quando passou a pandemia, eu encontrei dezenas de pessoas que eu tinha me conectado na pandemia. E todas elas, inclusive eu, tivemos dificuldades em lembrar se a gente havia se conhecido pessoalmente, presencialmente ou na videochamada. Porque a comunicação foi muito boa, a experiência foi muito boa. E isso eleva o nível de autoridade que você comunica para a pessoa. Cria na mente da pessoa uma marca. Legal. Que faz com que ela te leve por mais tempo. Legal. Então, é possível fazer isso. Por isso que eu ministro muito treinamento online e não há prejuízo. Porque a experiência de comunicação que eu entrego faz com que, primeiro, eu tire dessas pessoas a comunicação quase que presencial, mas ela também aprende a elevar esse nível de comunicação para a videochamada. É que às vezes a experiência é tão forte que você teve dentro de uma videochamada, ou às vezes numa ligação mesmo, que acho que entra nisso que você falou. Você acaba ficando com aquela experiência por mais tempo na sua memória, e aí quando o encontro é presencial, talvez a conexão seja mais forte ainda. Seja mais forte, né? E quando a gente traz isso para um contexto de rede social, Edgar, muitas pessoas têm um ótimo produto, têm um excelente serviço, mas não sabe comunicar aquilo que ela faz. Não sabe traduzir aquilo para o contexto da rede social, né? Para o meio ali da rede social. Qual que é a relação que você acha que existe entre ter uma marca forte na rede social e o contexto e saber adaptar esse contexto da linguagem e comunicação para a rede social? E eu já vou adiantar que a maioria dos profissionais que a gente atende na minha produtora vem com essa falha de comunicação, com esse ruído de comunicação. Interessante. Você consegue citar 2 marcas que você confia? Apple, número 1. 2. Caramba. Vamos ficar na Apple. Foi a mesma que eu pensei. E é a mais respondida quando eu faço a pergunta. E por que a Apple tem essa relevância na minha mente, na tua mente, na mente de milhares, de centenas de milhares de pessoas? Porque a comunicação que a Apple usa, ela aumenta o valuation da marca. Ela aumenta a percepção de valor da marca. Quando você tem qualquer ponto de contato com a Apple, você tem uma experiência de comunicação. Nas redes sociais, no site, na loja. E é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. Sempre no a mesma suporte. mensagem. E quando você recebe a análise, o feedback do suporte técnico, por exemplo, 80% das perguntas que você responde dizem respeito à comunicação do agente que te atendeu. 80%. A Apple está sempre preocupada em como ela, e ela tem milhares de representantes, que são os seus colaboradores e líderes, se comunicam com você na ponta. Quando eu estou nas redes sociais, a minha comunicação é a vitrine da minha marca. Seja Comunica Play,
a marca do meu CNPJ, seja Edgar Caetano, a minha marca pessoal e profissional também. Então, quando eu abro a minha boca, quando eu me posiciono, quando eu vou defender uma tese, quando eu apareço fazendo alguma atividade no momento de hora livre, passeando, tudo que eu faço, tudo que eu comunico pode aumentar ou diminuir a percepção de valor da minha marca na mente das pessoas. Então, a partir do momento que eu sei que, embora eu não seja a Apple, as pessoas elas vão confiar mais em mim a partir dessa vitrine, o que eu estou fazendo para cuidar da minha vitrine? Usando essa analogia, a minha comunicação, ela é desorganizada? Vamos imaginar uma vitrine. Sim. Ela é desorganizada? Ela é poluída? Ela é clara? Ela é limpa? Ela tem novidade? Ou é sempre o mesmo produto, a mesma coisa ali naquela vitrine? Ela tem uma fachada interessante? Às vezes é o mesmo produto. A gente tem essa experiência. Eu passo, às vezes, tô no shopping ali e tal. Aí você olha, não, a mesma roupa, mas mudar a vitrine. Porque você pode pegar o mesmo conteúdo que você... Imagina eu, que estou nessa carreira há 20 anos de forma profissional. Tem horas que eu falo assim, como é que eu vou entregar a mesma coisa de uma forma que seja interessante para os outros e para mim? Então eu pego o mesmo conteúdo e envelopo de uma outra forma. Por quê? A vitrine é a mesma, sou eu, mas eu posso demonstrar esse produto, exibir esse item de uma forma mais interessante. E a rede social nos obriga a fazer isso o tempo todo. O algoritmo está toda hora buscando novidade. Então, se eu sou médico, advogado, cientista, sou empreendedor, eu tenho uma loja de doces, eu produzo brigadeiros, não importa. Você é a vitrine do teu produto e da tua marca. Quanto melhor eu me comunico, melhor mais as pessoas compram, mais as pessoas confiam em mim e no meu brigadeiro, por exemplo. Sim, e uma marca, ela nunca está pronta também, né? Ela sempre está evoluindo e se moldando e reconstruindo o caminho para onde que ela está indo, né? Exato. Então, acho que até por isso que você falou, como que eu vou comunicar uma coisa que eu já venho falando há 20 anos? Num contexto de rede social, você pode mudar os canais, né? Então, você vai comunicar no YouTube, você vai comunicar de uma maneira, no Instagram você vai comunicar de uma outra maneira, são canais, mas a comunicação, a mensagem deve ser a mesma, né? Até para você ser coerente naquilo que você está falando, né? E outra forma também, é isso que você falou, de você embalar de uma outra maneira. Talvez a sua promessa de valor não tenha mudado nos 20 anos, que eu acho que a Apple também não mudou. Pois é. Não sei quantos anos tem a Apple, mas pois é. A gente olha para a marca da Apple, a gente já tem uma mensagem clara. Eu acho que é isso que quem está começando a construir uma marca pessoal hoje, tanto para você se destacar dentro da empresa que você já está, ou para empreender, eu acho que é focar na coerência, ser coerente e ter claro a sua mensagem. Essa é a palavra. Aliás, é a palavra que eu mais defendo como premissa do meu trabalho e aquilo que eu ensino para os meus alunos e clientes. Coerência. A partir do momento que você tem coerência verbal e não verbal, ou seja, entre aquilo que você fala e como você exibe pelo tom de voz, pela expressão corporal, as pessoas vão confiar mais em você. A partir do momento que você tem mais coerência entre o que você prega, o que você ensina e o que você vive, as pessoas vão confiar mais em você. Eu vou usar o exemplo. Eu faço brigadeiros, vendo brigadeiros, mas eu não como meus brigadeiros. Zero coerência. O que vai acontecer? As pessoas não vão confiar em mim. Eu sou personal trainer que não vai para academia, que não tem um shape legal. As pessoas vão confiar menos em mim. E a gente vê isso o tempo todo em várias áreas da saúde, fora da saúde. Médico que não cuida da saúde. Falta de coerência. Por que eu vou confiar no que você fala? Você não vive isso? E hoje, voltando para o contexto da rede social, como que alguém consegue treinar a sua comunicação estando num mundo online? Então, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube e para o meu Instagram, que eu comecei antes, no começo era muito difícil. Tinha ali um atrito, sim. né? E o que me ajudou foi a prática. Lógico, tem técnicas e etc. O que você acha que pode ajudar o profissional também que está começando agora? Além de aprender as técnicas que estão aí à disposição, se você acessar as redes sociais, não necessariamente seguir o Edgar, mas tem tanta dica interessante, tem tanta coisa
para você usar no dia a dia. Só que isso dá trabalho, porque ao mesmo tempo tem tanta gente falando groselha, tem tanta gente ensinando da forma errada. Eu quando vejo, de verdade, eu fico triste com isso, porque mais atrapalha do que acelera o desenvolvimento. Gera um ruído total ali, né? E aí a pessoa vem, como eu, que muitas vezes vou para a quadra e vou cheio de vícios, porque aprendi errado com outros profissionais, outros professores. Essa pessoa vem com um monte de vícios, com um monte de problemas criados porque alguém a ensinou da forma errada. Então, mas se você tem tempo para isso, quer fazer uma boa curadoria, ou seguir alguém que você confia, vai lá e começa a colocar em prática essas dicas. Segundo, e eu acredito que seja tão importante quanto, o efeito da mera exposição, que é fazer. Boa. Vai lá, abre a câmera, não ficou bom, grava de novo. Não ficou bom de novo, grava de novo. Não gosto da minha imagem, não aceito a minha voz. Começa a se assistir repetidamente até que você aceite quem você é, a imagem que você tem, a voz que você tem. Isso não impede de você ir evoluindo também. Se você olhar para grandes influencers, eles tinham uma imagem que não é a imagem que eles têm hoje. Eles não tinham a mesma aparência. Então eles mudaram a aparência, mudaram o discurso, mudaram a comunicação, mas eles começaram. Thiago Negro, Flávio Augusto e muitos outros. Ali de uma maneira chucra, rudimentar. Mas o que acontece? À medida que você vai se expondo, você vai melhorando, você vai gradativamente desenvolvendo experiência. Então, eu daria essas duas dicas sem investimento. Claro. Se a gente for falar de investimento, eu estou aqui. Boa, é aí que eu queria chegar, porque eu ia perguntar se você tem boas referências. Aí a gente pode olhar num contexto mais geral aí, não Sim. só de rede social. Se você tem um orador, alguém que você olha assim, se fala, cara, me espelho nessa pessoa, me inspiro nesse profissional. Eu sou uma coxa de retalhos de vários profissionais, líderes. Às vezes a pessoa nem era da área de comunicação, mas me ajudou de uma forma. Quem que você pode falar? Por exemplo, o Raul Candeloro. Eu tive o prazer de trabalhar com o Raul Candeloro. Para mim, é uma das maiores autoridades do mundo no que diz respeito a vendas. Ele hoje mora nos Estados Unidos, mas a empresa dele está aqui no Brasil e eu fui liderado dele, cresci como entrei na área comercial e saí como treinador e palestrante na empresa dele, uma empresa de consultoria, de vendas e liderança, e que eu aprendi muito ali com ele de palco, de presença. Eu já estava estudando, eu já era comunicador profissional, mas eu não era treinador, não era palestrante à época. Aprendi muito com ele a desenvolver um olhar para o público, a estudar o que você vai falar, a adaptar a linguagem para as pessoas. Então, é uma pessoa que me ajudou muito. E, é claro, tive professores aí de professores de locução a professores de oratória, né? Que me ajudaram bastante. Pessoas que têm aí um repertório incrível, são mestres nas suas áreas. E olhando para o contexto da comunicação midiática, para mim, uma pessoa que me ensinou muito, sem ela saber, e infelizmente já partiu, foi o Silvio Santos. Carisma, presença, o contato humano, aquela questão de... Você acha que tinha muita técnica ali ou era muita coisa dele mesmo? Eu acredito que tinha muita técnica que ele sabia que funcionava, mas eu não sei até que ponto ele trouxe isso de forma natural, com o repertório que ele desenvolveu ao longo da vida, ou se ele teve um preparo, se ele teve acompanhamento, como muitos têm, né? Então, hoje, olhando para uma referência mundial em termos de oratória, o Barack Obama, eu sei que o Barack Obama, até por estudar um pouco a vida dele, tem um preparo gigantesco. Então, tem documentários que mostram isso. É interessante ver o quanto tem roteirista por trás ali também. Exato, né? Exatamente. É um cara estudioso, é um cara que pesquisa, que ele não chega numa cidade para fazer um discurso de palanque sem conhecer minimamente a história daquela cidade, alguns pontos marcantes do storytelling daquelas pessoas. Então, ele tem base. E, claro, a comunicação não verbal dele é impecável, né? Muito bom. Do Silvio Santos é um profissional, uma pessoa que muita gente tem como referência de comunicação, de carisma, mas foi uma coisa que eu não sei se talvez no começo tenha tido preparo, um preparo técnico,
coisa que a gente já tem uma informação hoje em dia, né? É. E atualmente a gente tem muitos dados, tem muita informação, até com a inteligência artificial vindo na nossa geração. Para onde você acha que a comunicação está caminhando de 2026 e nos próximos 5 anos aí? Eu acredito que ninguém consegue mais viver sem usar a inteligência artificial. Então, no mundo corporativo, eu sou questionado por líderes, por analistas. Eu vou ser substituído? O que você acha? E eu acredito que não, porque enquanto você souber se comunicar com a IA, né, já que estamos falando de IA, você tem que saber se comunicar com a IA. E a IA, ela pode te ajudar a melhorar a tua comunicação interpessoal. Então, ela pode te ajudar a elaborar um feedback mais estruturado. Ela pode te ajudar a resolver um conflito com algumas estratégias. Ela pode te ajudar a preparar uma apresentação, uma palestra, a roteirizar um vídeo. Ela pode fazer coisas incríveis do ponto de vista de conteúdo, mas ela nunca pode substituir o que você pode fazer na comunicação, que é criar essa experiência. Porque, como dizia Maya Angelou, que foi mentora da Oprah e que conviveu ali com Martin Luther King, que para mim é uma outra referência histórica, Malcolm X, ela dizia: as pessoas vão se esquecer o que você disse, elas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. E como você faz as pessoas se sentirem, passa pela sua comunicação. Total. Nenhum robô, nenhum IA vai substituir um humano que tiver uma comunicação humanizada e não robotizada. Então, na hora de mandar um e-mail ou ir pessoalmente resolver algo, pergunte-se: a minha comunicação, por mais que eu tenha preparado o que eu vou falar com a IA, eu vou entregar isso de forma robotizada ou humanizada? Eu vou me prender ao roteiro ou eu vou fazer um processo que eu chamo de desaceleração do pensamento para materializar os meus pensamentos em comunicação? Porque o que está acontecendo aqui agora é real. Eu estou te entregando e você está me entregando informações e aquilo que a gente acredita de forma real. Mas onde começou isso? Na nossa cabeça. Sim. Então, um ponto importante aqui: se eu não venho para cá disposto a estar presente e a materializar os meus pensamentos através da minha comunicação, eu posso ser facilmente substituído pela IA. Total. Se eu estou fisicamente presente, mentalmente presente, emocionalmente presente, e eu quero me conectar com o Lucas e com a audiência do Lucas de forma verdadeira, eu nunca vou ser substituída. E ainda tem uma coisa que a gente traz para inteligência artificial, que é o prompt, você saber comunicar e deixar claro aquilo que você quer da inteligência artificial. Isso, para mim, é a grande sacada de você montar aí um bom roteiro, igual você falou que a gente consegue fazer um bom roteiro através da inteligência artificial, a gente precisa dar dados para ela comunicar como que a gente quer, da maneira que a gente deseja. Vendo a inteligência artificial, que eu concordo com você, tá? Eu acho que a gente não vai ser substituído porque a relação humana sempre vai ser mais forte, essa troca que a gente está tendo. E vai se tornar cada vez mais valiosa. Mais valiosa, exatamente. É aí que eu queria chegar. Você acha que a comunicação vai valorizar ainda mais, por exemplo, um profissional que se comunica super bem, que é coerente, você acha que ele vai se destacar ainda mais na próxima década, nos próximos anos? Ainda mais. Esse profissional, se ele surfar essa onda que tem revelado os medíocres, ele vai se destacar. Porque, como diz a doutora e psicanalista Andrea Vermont, a pessoa que não tem vontade de fazer um bom trabalho, que é preguiçosa e que usa a IA para fazer o trabalho dela, não, a IA vai fazer todo o meu trabalho aqui e tal. Palavras dela. É só um burro com assinatura premium. Um burro com assinatura premium não sabe se comunicar com o ser humano. Por quê? Ele acha que a IA vai fazer tudo, aí ele vai copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, vai jogar isso num PPT ou numa outra IA que vai fazer o PPT, e ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Ele não tem a mínima ideia. Porque ele não está presente. Ele está preocupado em resolver uma demanda e tirar o corpo dele de cena. Esse profissional, ele vai ser substituído. Ele vai. Por quem? Por alguém
que está disposto a fazer o que você falou. A ter olho no olho, a se comunicar, a ser intencional, a demonstrar interesse, a trazer comportamentos e atitudes de quem de fato quer se conectar com o ser humano, porque é a conexão humana que encurta distâncias, que otimiza processos e maximiza resultados. Não tem outra maneira. Tim Sanders, autor do livro The Likeability Factor, o famoso Fator Gente Boa em português, é um livro que está disponível em português. Ele diz o seguinte: existem 4 fatores que fazem com que as pessoas te vejam como alguém boa praça, alguém gente boa. Isso passa pela tua comunicação. Empatia, cordialidade, relevância e uma outra que eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco vai vir. Então, se eu não tenho empatia, eu não consigo me conectar com as pessoas, não consigo me colocar no lugar delas, não consigo exercer escutativa. Não tem uma comunicação aí, tá faltando aspectos de comunicação. Não trago nada relevante, não tenho relevância. Não agrega nada, né? Não agrego nada, não tenho relevância no que eu falo. Falo sempre da mesma forma. Não trago novidade, não estudo, não pesquiso, não converso com outras pessoas, não aprendo, não amplio o repertório, fico limitadinho na minha caixinha. Estou fadado ao fracasso. Não tenho cordialidade, não me conecto com as pessoas, não sou educado, não sou gentil, não sou boa praça, não sou simpático. Não tem como. Então, esses aspectos e outros mais que você pode desenvolver vai te ajudar a se tornar uma pessoa única. E quanto mais único você for... É a pergunta que eu ouvi semana passada, Edgar, uma mentora de palestrantes, que eu vou participar de um programa em breve, e ela falou o seguinte: o que você tem de diferente que eu não encontro no Google? Boa pergunta. Porque é isso, é único, é algo seu, está na tua história. E você precisa mostrar isso para as pessoas. Então, o que nos torna únicos não está no Google. Eu tenho que desenvolver o meu repertório, ou como eu gosto de chamar, a minha colcha de retalhos, para ser único. E você já teve outros comunicadores aqui, outros profissionais da comunicação, e terão outros ainda que virão, mas cada um é diferente. Cada um com certeza, cada um tem uma história diferente, agrega coisas, talvez assuntos similares, porém de um ponto de vista diferente. Edgar, eu sempre gosto de fazer um overview aqui das minhas anotações, que enquanto você vai falando, eu vou anotando. Para mim, uma das coisas que ficou e vai ficar na minha cabeça é sobre o dado que você apresentou, que 67% me ajuda a relembrar o contexto. Você tem mais chance de obter um sim estando presencialmente. Em 67%. Outra coisa também que você falou sobre o provedor de desconforto, que eu vejo que para a gente sair mesmo da média, para a gente sair tanto na habilidade de comunicação ou outras áreas da nossa vida, profissional e pessoal, a gente tem que quebrar essa barreira do desconforto. Sim. Né, de buscar evolução. E é aí que está a evolução, né? É aí que está a evolução de um profissional. Edgar, antes da gente ir para a pergunta final do nosso podcast, olha para aquela câmera, rede social, se você tiver algum outro recado final também para dar para quem está ouvindo e assistindo a gente, fica à vontade. Só recapitulando aqui, para quem está esperando o quarto fator do fator gente boa é a autenticidade. Então, a cordialidade, relevância, empatia e autenticidade, que é um dos fatores que eu também trabalho no meu processo, porque sem autenticidade eu não trago a minha verdade, eu não sou eu uso uma máscara, como muitos ensinam por aí, sou um personagem. Não, você não é um personagem, você tem que ser você e você tem que trazer essa verdade. Então, esse é um ponto importante. E vai de encontro com o que você falou também, né? Exato. O que você oferece que eu de não único. Encontro no Google? Que você não encontra no Google. É a tua autenticidade, né? Exato. Já que a gente está falando de encontrar, Exato. Para você que quer me encontrar no Google, você pode colocar aí Edgar Caetano, acessar o meu site. Você pode me encontrar no Instagram, @euEdgarCaetano. No YouTube também como Edgar Caetano. Vai ser um prazer ter você. Então, lá no meu site você vai ter acesso a mentorias, cursos super acessíveis. Um dos meus propósitos é democratizar o acesso à comunicação e oratória. Legal. Então, o que eu quero é trazer as pessoas do zero
para a primeira palestra, do zero para o primeiro vídeo, para ela realmente destravar os aspectos de comunicação que estão sabotando os resultados dela. E aí, possivelmente, ela venha talvez para um processo depois de mentoria e está tudo bem. A ideia é que muitas vezes essa pessoa pega ali uma dica, uma aula, às vezes eu gravo aulas de 1 minuto. Legal. Essa aula transforma a vida da pessoa porque era o que ela precisava ouvir. Os Reels, os Shorts hoje em dia são isso, né? Exato. Aquela dosezinha ali de conteúdo que às vezes te desperta uma outra ação. E a pessoa precisa entender, puxando o gancho do que você falou do desconforto, que não é que eu quero que ela saia da zona de conforto. Eu quero que ela expanda a zona de conforto. Porque eu vou causar desconforto, ela vai ter desconforto, mas ela vai expandir a zona de conforto para que ela se comunique bem e ela tenha prazer em se comunicar em qualquer cenário. Mas, inevitavelmente, eu já garanto que, por ser um projeto que tem muita chance de ter sucesso, você se tornar um bom comunicador, um bom orador, um bom palestrante, um bom produtor audiovisual ou um melhor profissional na sua área de atuação, porque você se comunica melhor, você inevitavelmente vai enfrentar desconforto, incertezas e riscos. E se você não está disposto a encarar desconforto, incertezas e riscos, é porque você não está disposto a ter uma vida extraordinária, uma vida acima da média. E não é palavra de coach, não vim aqui como guru. Eu estou vindo de alma limpa, como diz, né? Estou abrindo o kimono, tirando o kimono, como alguém que teve a vida transformada por essa habilidade e que talvez estivesse ainda naquele contexto de escassez, de vitimismo, de não conseguir tirar proveito do que o mundo vem a oferecer, simplesmente porque eu não conseguia abrir a boca para me comunicar com as pessoas. Então hoje isso tem um poder transformador na minha vida e nas milhares de pessoas que já passaram pelo meu processo. Você transforma. Gostou do papo? Adorei, muito obrigado pelo convite, foi muito bom, espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Os próximos, obviamente, batendo uma bolinha fazendo a quadra de tênis lá. Pessoal, todas as redes sociais do Edgar estão aqui na descrição do vídeo, Instagram, LinkedIn, YouTube. Se você quiser também ver outros conteúdos com o Edgar, então a rede social dele tá aqui na descrição. Então, para a gente ir para a nossa pergunta final, Edgar, como que você quer que a marca Edgar Caetano seja lembrado pelas pessoas? Como alguém, eu quero ser lembrado como alguém autêntico, verdadeiro, coerente entre aquilo que fala, aquilo que ensina e aquilo que vivo, e confiável. Assim como você confiou em alguém que falou bem do meu trabalho, falou bem daquilo que ela já conhecia a respeito da minha marca e do Edgar profissional, eu quero que as pessoas que tiverem a oportunidade de me dar essa honra de ter contato com elas, saiam da experiência sabendo que eu sou uma pessoa verdadeira, coerente, autêntica e confiável. Então isso, para mim, faz com que o meu legado, que são as pessoas que eu toco ao longo da vida, não depois que eu partir, perdure por muito mais tempo. Muito bom. Tá entregue, então. Tá entregue mais Prazer. um. Obrigado a você que chegou até aqui também. Se inscreve, curte, compartilha, aciona o sininho que está embaixo também para você não perder nenhum episódio novo, nenhum conteúdo novo que a gente solta aqui no Papo de Marca Podcast. Compartilha também esse episódio para você ajudar a espalhar essa mensagem para o seu amigo, colega de trabalho, para alguém que você acha que faça sentido ouvir esse nosso papo. Tá entregue mais uma semana e é isso. Até semana que vem. Valeu!